Vem cá, amiga, vamos conversar. A sua vida tá uma bagunça? Você sente que não tem controle sobre as coisas que aparecem para você resolver? Você não tem controle sobre onde você quer chegar, afinal? Esse vídeo é para você. Eu estava nesse mesmo lugar há alguns anos atrás e eu tinha a sensação de que eu estava no fundo do poço, porque eu não tinha uma visão holística da minha própria vida. Eu não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia se o que eu estava fazendo iria me levar em algum lugar bom no final das contas. E eu percebi que eu precisava de uma mudança de vida. E eu fiz essa mudança de vida, pessoalmente, em um processo de autoconhecimento que gerou uma transformação dos hábitos que eu tinha. Ou seja, eu mudei o meu comportamento através de uma mudança de hábitos. Tudo isso eu quero conversar com você aqui nesse vídeo, porque nesse processo de transformação e de mudança de hábitos, eu me tornei uma pessoa que eu me orgulho mais hoje. Esse momento ruim da minha vida aconteceu há cerca de 4 anos atrás. Durante a pandemia foi que eu percebi que eu estava nesse momento, porque talvez eu nem tivesse percebido se eu não tivesse entrado em isolamento social. Mas assim, eu sou muito grata porque aconteceu, porque eu pude fazer várias mudanças e hoje eu estou aqui. Naquela época, eu escolhi começar mudando os meus hábitos através da mudança do meu ambiente. Eu organizei a minha vida transformando os ambientes que eu estava, os ambientes da minha vida, e especialmente transformando a maneira como eu lidava com a minha rotina na minha casa. E nesse vídeo, eu quero te trazer um novo olhar, porque pode parecer difícil demais às vezes mudar tanta coisa que tá bagunçada, que tá desorientada. São questões muito complexas, às vezes, que estão envolvidas, e nem sempre quando você tá em um momento de baixa, quando você tá emocionalmente mais fragilizada, você consegue ter a clareza de onde você precisa apertar que parafusos. É por isso que eu quero te dizer o que eu fiz na época para conseguir, a partir do ambiente, já ir transformando a maneira como eu me comportava com a vida. Eu escolhi uma coisa para focar minha energia e para melhorar de vez. E essa coisa foi começar a acordar mais cedo. Então, eu quero te trazer aqui um pouco sobre esse olhar, sobre esse hábito específico de acordar mais cedo, um pouco mais cedo do que você normalmente acorda. Para que serve isso? Se isso tem algum sentido quando você não está num momento muito bom da sua vida, e que efeitos isso pode ter no futuro para o teu bem-estar. Esse vídeo é para mulheres que sentem que não estão no seu pleno potencial, mulheres que moram sozinhas ou são recém-casadas, que estão começando a se deparar com uma vida diferente da vida que tinham antes, quando eram crianças, quando eram adolescentes, e não estão sabendo lidar muito com esse momento que exige mais protagonismo das suas vidas. Esse vídeo é para você que precisa organizar a sua vida e não sabe por onde começar. Não tô falando que acordar mais cedo vai solucionar todos os problemas do dia para a noite. Não é uma fórmula mágica, é na verdade um hábito que você pode se utilizar para desenvolver habilidades que vão ser úteis para você em outras áreas da sua vida, em outros hábitos. Quando você se determina a cumprir uma coisa com constância e você vai até o final, aquelas habilidades que você desenvolveu para focar naquilo em específico, você leva com você para toda a vida. Você leva para você em outras áreas da sua vida. Eu sempre falo aqui no canal como você é uma pessoa só. Eu sou uma pessoa só. Eu não tenho divisões dentro de mim. A minha mente é uma só, o meu cérebro é um só, o meu corpo é um só. Não tem como eu dizer que o meu corpo é algo separado da minha mente, porque a minha mente, o meu cérebro tá dentro do meu corpo. Então as coisas elas são muito ligadas assim. E a ideia da rotina matinal, que eu adotei em 2020, não tem um intuito de basicamente fazer sumir todos os problemas que você tem. É na verdade, e foi como eu me apropriei dela, uma forma de eu obter mais clareza mental sobre a minha vida. Porque o que acontece quando você não dedica em nenhum momento do seu dia um tempo mínimo que seja para você pensar sobre a sua vida e para você pensar sobre o que está acontecendo, filosofar mesmo, você acaba sendo atropelada pelas coisas que acontecem com você e que não necessariamente são coisas que você intencionalmente se colocou no caminho. Então, quando você faz uma rotina matinal, intencionalmente você planeja, você faz a parada acontecer,
Você coloca a sua mente e o seu corpo em movimento para você se obrigar a dedicar um tempinho, menor que seja, a se conhecer, a você organizar coisas que estão aqui dentro que só você pode organizar. E aí em 2020 eu decidi que eu iria acordar todos os dias um pouquinho mais cedo e que eu iria desenvolver novos hábitos que fossem mais saudáveis e produtivos para mim. E aí houve épocas diferentes, teve épocas que eu queria colocar mais o exercício físico, houve épocas que eu queria colocar mais o estudo, houve épocas que eu queria colocar mais a leitura, houve épocas que eu queria colocar mais a oração. Cada momento de vida pede coisas diferentes. E aí talvez o seu momento de vida agora te peça um momento um pouquinho mais de tranquilidade para você se dedicar a uma leitura ou para você se dedicar a um exercício físico. Tudo vai depender de que problema mais urgente você precisa resolver. Mas fato é, no meu caso, intencionalmente construir uma rotina matinal foi de começar o dia vencendo. Se tudo estava dando tão errado, se eu não me sentia bem com o meu trabalho, não me sentia bem comigo mesma, não me sentia bem com o meu corpo, não me sentia bem em tantas áreas da minha vida, eu precisava começar o meu dia me sentindo bem com algo que eu fiz, por menor que seja. E esse algo era acordar cedo. Foi nessa época que eu li alguns livros que marcaram muito o meu olhar e que me fizeram ressignificar muitas coisas da minha vida. Um dos livros que eu li foi esse aqui, O Milagre da Manhã. Ele é um livro bem conhecido, ele é bem assim best-seller e super simples de entender, qualquer pessoa consegue pegar e realmente ler uma sentada só. Então, se você tem dificuldade hoje de ter constância com a leitura ou de ter concentração na leitura, ele é um livro super simples. Você vai tirar de letra, eu tenho certeza, porque ele traz princípios muito básicos em uma linguagem muito fácil e só de você se determinar a lê-lo, eu tenho certeza que você já vai tirar algum insight que vai te ajudar a melhorar a sua situação atual. Eu separei aqui um trecho que fala muito sobre esse benefício de você começar o dia vencendo. Abre aspas, como você acorda a cada dia e sua rotina matinal ou a falta dela afetam dramaticamente os seus níveis de sucesso em cada área da sua vida. Manhãs organizadas e produtivas geram dias organizados, produtivos e de sucesso, o que inevitavelmente cria uma existência de sucesso. Da mesma maneira que manhãs desorganizadas, improdutivas e medíocres geram dias desorganizados, improdutivos e medíocres. E, finalmente, uma qualidade de vida medíocre. Ao mudar a maneira como você desperta de manhã, você pode transformar qualquer área da sua vida mais rápido do que jamais imaginou ser possível. Aqui está a lógica de você começar o dia vencendo. Pode parecer muito difícil melhorar tantas áreas da sua vida quando tudo parece estar dando errado, porque te falta clareza. E quando as nossas emoções estão passando na frente do nosso racional, dos nossos valores de vida, fica muito difícil realmente, muito complexo entender qual o primeiro passo dar para melhorar. Por isso que eu gosto dessa ideia de você escolher uma coisa muito simples, como acordar de manhã um pouquinho mais cedo para se dedicar a um novo hábito mais produtivo e saudável. Porque é uma coisa que você consegue controlar mais. É pequeno o suficiente para você conseguir administrar e saber por que deu certo ou por que deu errado. Nosso corpo, ele é o mesmo corpo dos homens das cavernas, do Homo sapiens, bem no começo da sua trajetória como espécie. E esse Homo sapiens, como é que ele sobrevivia? Ele vivia como caçador-coletor só depois, muito depois que veio a agricultura. E aí, como ele era um caçador-coletor, ele precisava adaptar o sono dele, o tempo que ele ficava ativo, as energias físicas e biológicas dele para quando o sol estivesse no alto. Porque quando tá de dia, ele sai para caçar, ele sai para coletar. De noite, quando ele não consegue ver muito bem que perigos estão rondando o espaço que ele está, ele se esconde na caverna com a prole. Esse mesmo corpo, por seleção natural, foi o corpo que chegou até aqui hoje. Então, nós, Homo sapiens de hoje, temos essa mesma mente, temos esse mesmo cérebro. Então, o ciclo circadiano, ele é a forma como nós organizamos o nosso corpo aqui dentro, biologicamente, para aproveitar melhor esse período de luz natural. Tanto é dessa forma que quando nós acordamos, nós temos uma elevação dos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando nós vamos dormir, o ideal é que esse hormônio ele tenha uma diminuição.
e nós tenhamos um aumento do hormônio chamado melatonina, que é o hormônio responsável por nos fazer repousar. Percebe como tudo no ciclo circadiano aponta para você conseguir regular mais o seu sono, para você conseguir dormir quando está de noite e acordar quando está de dia? Então, quando você se organiza para ter uma rotina matinal uma horinha mais cedo do que você acorda normalmente, você vai despertando junto com o sol, que é o ideal para a tua saúde física, para a tua saúde mental. Além disso, um terceiro benefício que eu colhi bastante em ter uma rotina matinal é porque eu crio tempo para o que é mais importante de fato para minha vida. Então, se para minha vida era fundamental eu organizar todos os aspectos que estavam bagunçados, eu precisava de clareza, eu precisava de conhecimento. Só que quando é que eu iria adquirir esse conhecimento afinal? Então, nessa horinha mais cedo que eu estava acordando, muitos momentos era o tempo que eu tinha para sentar, além do trabalho, além da faculdade, além de tudo que eu já era comprometida, sentar e ler um livro que me ajudasse no meu desenvolvimento pessoal. Se você não cria esse momento no seu dia, na sua agenda, quando as coisas vão acontecendo durante a rotina, você dificilmente consegue abrir mão e dizer não para as coisas urgentes para poder ler algo que vai te desenvolver como pessoa. Porque isso aqui é muito importante, mas não parece tão urgente. Então, pensando em te ajudar a construir a sua rotina matinal, eu separei 3 erros que são muito comuns. Tirei desse livro aqui, justamente para te estimular a lê-lo, se for o caso, que podem te atrapalhar no teu processo de você conseguir organizar a sua vida. Vamos lá? Ele chama esses erros aqui no livro de causas da mediocridade. E é aqui, entenda como mediocridade, você estar na média, você fazer exatamente o que todo mundo faz. Só que não necessariamente fazendo o que todo mundo faz, você vai ter uma melhora da sua vida. Você vai conseguir realizar seus sonhos, você vai conseguir ter uma vida organizada, você vai conseguir ter o bem-estar que você merece ter, você vai conseguir ser a sua melhor versão. E eu sei que pode parecer muito difícil ouvir isso agora, mas eu peço que você escute com o coração aberto, porque em 2020 eu precisei viver isso na pele para conseguir compreender de fato isso. Nem sempre, por você ser da galera, você fazer o que todo mundo faz, você vai estar se aproximando de algo que faz bem pra você. Então vem comigo que eu vou te falar sobre esses 3 erros, tá? O primeiro erro que ele aponta aqui, ele chama de síndrome do espelho retrovisor. O que seria isso? Olha só o que ele fala sobre isso. A nossa mente subconsciente é equipada com um espelho retrovisor autolimitador, através do qual vivemos e recriamos o nosso passado continuamente. Acreditamos, de maneira equivocada, que quem fomos é quem somos. Olha só como essa última frase é forte. Muitas vezes você pode pensar que tudo que você já fez na sua vida até agora, todos os hábitos que você já cultivou, é o que define quem você é. Mas isso pode ser um pensamento limitante que você tem. Um pensamento que te impede de mudar os seus hábitos e de se transformar em uma outra pessoa. Uma outra pessoa de tal maneira que talvez quem te conheça só pelos teus hábitos antigos nem te reconheça quando você muda para hábitos melhores. Foi o que aconteceu comigo e que eu vejo que precisa acontecer com quem se limita muito, veste uma identidade de que eu sou tudo que eu já fiz, eu não posso nunca melhorar, eu não posso nunca mudar de opinião. Me impactou muito, mudou muito meu olhar, perceber que em vez de ficar olhando para o espelho retrovisor de tudo que eu já fiz, de tudo que eu era antes, eu poderia sempre, a cada dia, começar a escrever uma nova história que eu me orgulho mais. Um segundo erro comum é você isolar incidentes. O que seria isolar incidentes? Esse é o segundo erro que muitas pessoas deixam passar e não percebem que está prejudicando de fato toda a sua vida, o que dá essa sensação de que a vida toda está desorganizada. Quando você isola frequentemente os seus erros na sua cabeça, você tem a tendência a achar que um erro que você comete em uma área da sua vida é só daquela área da sua vida, não tem efeito nenhum sobre todas as áreas da sua vida. E tem uma frase que eu gosto muito e que por muito tempo eu não entendi essa frase. Eu tentava compreendê-la e eu ficava sempre com dificuldades, eu ficava sempre pensando, não faz sentido, mas por quê? Só que depois de tanto pensar sobre essa frase, hoje eu entendo ela e eu acho que ela faz todo sentido. Veja bem, tem a ver com isso, com esse assunto. É uma frase que diz: a forma como você faz uma coisa é a forma com que você faz todas as outras coisas. O que significa isso? Isso tem tudo a ver com aquela ideia de unidade que eu falei pra você, que eu sou uma pessoa só, você é uma pessoa só.
O seu corpo não está separado da sua mente, a sua mente não está separada do seu cérebro. Você é uma pessoa só, não tem como dividir isso, por mais que você queira. Uma pessoa dividida interiormente é uma pessoa confusa. Porque que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras coisas. Porque eu não consigo separar o meu modo de agir, porque eu sou uma pessoa só. Eu não consigo, por exemplo, ser a pessoa que tem a mentalidade no meu trabalho de eu vou fazer o que é mais fácil, vou fazer o que é mais rápido, mesmo que não seja o correto. Eu não consigo ser a mesma pessoa na minha família com a mentalidade de eu vou fazer o que é correto e o que é justo sempre. Porque são formas de pensar diferentes, são filosofias de vida diferentes. Então, o mecanismo, a maneira como eu ajo no meu trabalho tem tudo a ver com o mecanismo e a maneira com que eu ajo na minha família, com os meus relacionamentos, comigo mesma. Entende o que eu quero dizer? A forma como você faz uma coisa é a forma com que você faz todas as outras coisas, porque você é uma pessoa só. Então, nesse caso, o que me ajudou a mudar essa minha mentalidade e a construir uma rotina matinal para eu conseguir focar nos hábitos que eu queria ter? Foi pensar não no que eu quero fazer, mas em quem eu quero ser. E quando eu comecei a pensar em quem eu quero ser, eu fui entendendo o que eu precisava fazer. E aí eu fui entendendo que, cara, se eu quero ser uma pessoa mais organizada, mais disciplinada, mais decidida, mais bem resolvida, com mais clareza sobre a própria vida, sobre os próprios valores de vida, eu preciso ser essa pessoa em todas as áreas da minha vida. E aí isso, quando eu trago para a rotina matinal, fica muito fácil de replicar, porque está ao meu alcance. É um hábito que eu consigo controlar mais facilmente. E aí eu estou exercitando todos os dias ao acordar cedo, nesse hábito, essa é a minha filosofia de vida. Em 4 anos, que foi a grande mudança que eu fui tendo ao longo desses anos, né? Eu consigo ver um grande impacto dessa mudança de filosofia de vida. Por quê? Porque eu fui praticando. Primeiro no começo, só acordando um pouquinho mais cedo. Agora, me dedicando a uma leitura. Agora, tentando me exercitar. E aí, eu tinha tantas oportunidades que eu estava dedicada a reforçar quem eu quero ser, que acabou se tornando algo mais natural. E, de fato, eu consegui vendo que eu era quem eu queria ser. Um outro erro comum que pode te atrapalhar muito na construção da tua rotina matinal é você não assumir a responsabilidade sobre a própria vida. Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre indico aqui no canal, junto com O Milagre da Manhã e com outros tantos livros, marcou muito meu olhar durante esse período específico da minha mudança de hábitos, que é um livro que se chama Responsabilidade Extrema. Eu super indico você comprar esse livro, você ler, porque ele me ajudou muito a entender que eu poderia sim assumir responsabilidade sobre o que estava dando errado na minha vida, mesmo que não fosse eu que tivesse causado os problemas que eu estava enfrentando. Ter esse olhar de responsabilização, de protagonismo sobre a própria vida, foi fundamental para que eu entendesse que, cara, tudo pode estar dando errado, mas eu consigo sim me responsabilizar e me comprometer com melhorar uma coisa, que é o meu sono, que é acordar cedo, que é eu me desenvolver, eu me aproximar de quem eu quero ser. Eu tenho aqui 3 dicas para você e que eu sei que podem te ajudar muito também, se você colocar em prática, pensando em tudo isso que eu falei antes aqui nesse vídeo. Primeira dica mais prática é você definir um horário para dormir e um horário para acordar. O que acontece? Não dá para prejudicar o seu sono. Você precisa dormir bem. Essa mania de querer dormir pouco, de dormir ruim, de virar madrugada, isso bagunça o teu ciclo circadiano. E a longo prazo, não digo nem a longo prazo, tá? Eu digo até a médio prazo, curto prazo, isso vai afetar o teu bem-estar mental. Vai fazer você ficar mais confusa sobre as coisas da sua vida. Então, com a clareza é muito importante no teu caminho de autoconhecimento. Define um horário para você dormir e um horário para você acordar. Porque ao definir esses horários, você vai garantir que a sua janela de sono vai estar protegida. E aí você vai estar garantindo a qualidade da tua saúde mental, você vai estar garantindo a qualidade da tua saúde física. O sono, ele é muito restaurador em vários aspectos físicos, biológicos, mentais, do nosso bem-estar. E não adianta você querer dormir pouco. Você precisa dormir o tanto que uma pessoa adulta normal precisa dormir. Claro que pode haver variações de uma pessoa para outra, mas em geral, essa quantidade de horas é entre 7 horas a 8 horas. E aí, para acordar cedo todos os dias, não tem segredo. Você precisa também
dormir bem. E para você dormir bem, no momento que você vai dormir, você precisa estar muito próximo do estado de repouso, com o seu ciclo circadiano bem ajustado, para que a sua melatonina já esteja mais em alta. E aí, para que isso aconteça, você precisa entrar em um processo de higiene do sono. Nesse processo, você precisa se afastar do celular. Eu já vou falar sobre higiene do sono, mas eu tô reforçando a questão do celular, porque quando você leva um celular para a cama, você coloca uma tela azul na sua cara, que te deixa agitada, que te hiperestimula, te dá uma sobrecarga de dopamina. Isso tudo atrapalha esse estímulo da melatonina, esse estímulo para você dormir bem. Por fim, o último passo é você saber como vai ser a sua rotina matinal. E aqui você pode planejar mesmo a sua rotina matinal. Foi o que eu fiz. E não se preocupa, porque não precisa ser uma coisa cravada em pedra, sabe? Não é uma coisa que nunca vai mudar. Na verdade, vai mudar e muito, muitas vezes, porque você vai colocar no campo de batalha essa ideia, esse planejamento. Você vai testar se vai funcionar. Você vai ver o que precisa melhorar, de que forma. E aí, na hora de planejar a sua rotina matinal, algumas coisas são importantes. Primeira coisa é você decidir o que você vai fazer ao acordar. Se você não pensar em nada, você vai ficar confusa, você vai procrastinar, você não vai levantar quando você precisa levantar. Então, define que atividade você vai focar. Na época que eu precisava transformar os meus hábitos, eu pensei no que eu precisava resolver de mais imediato. E eu sentia que eu não tinha muita disciplina comigo mesma. Então, eu queria muito reforçar isso da disciplina. E ao mesmo tempo, eu também estava muito confusa com a minha vida. Eu não tinha clareza de o que resolver primeiro. Então, eu sabia que eu precisava de conhecimento. Então, quando eu acordei mais cedo, eu sabia que eu iria acordar mais cedo para conseguir ler um livro. E depois eu fui inserindo exercício físico. Então, escolhe uma atividade para você começar, para todos os dias de manhã, você acordar por causa daquilo. Quando você escolher essa atividade, você pode definir também a duração, porque quando você define, você já dá mais clareza pro seu cérebro de, cara, entendi, vou ler por meia horinha, ou então vou fazer uma oração durante 15 minutos, ou então vou fazer uma corrida, uma caminhada durante meia hora. Quando você define isso, você transforma aquela atividade em um compromisso. E aí, se é um compromisso, aquilo ali precisa entrar na tua agenda. Vai entrar na tua agenda com dia, com horário, com local. E aqui a gente já entra em um aspecto que é fundamental na hora de você construir qualquer novo hábito. É você se atentar ao ambiente em que aquele hábito vai ocorrer. Porque o ambiente que você faz o que você precisa fazer é tão importante quanto o que você vai fazer, de fato. Porque o ambiente ele pode facilitar o hábito que você quer ter ou dificultar. Eu sempre falo como é importante você modular o ambiente ao seu redor, a sua casa, as pessoas que você convive, os lugares que você frequenta, para que eles te aproximem de quem você quer ser. Eles facilitem os hábitos que você quer ter, o comportamento que você quer ter. Porque se você não faz esse esforço de transformar o ambiente para conseguir ter o hábito de acordar de manhã cedo, você sempre vai ter que matar um leão por dia para você conseguir, de fato, levantar e ter uma rotina matinal que vai durar no tempo, que é constante por muito tempo. Aqui no canal eu tô sempre falando sobre como você pode organizar a sua vida a partir do ambiente, como você consegue melhorar os seus hábitos e o seu comportamento a partir das mudanças que você faz na sua casa. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações e acompanhar as lives semanais que eu faço todas as semanas, focando em analisar casas, comportamento, hábitos e todo tipo de ideia ou pensamento que faça sentido para você organizar a sua vida. Se você gostou desse vídeo também, me diz aqui embaixo o que você gostou mais e que outros temas você gostaria de ver aqui no canal. Um beijo enorme e até mais!